A Vida Depois do Tombo, o documentário que a Globoplay fez sobre a Carol Conká depois da saída dela do Big Brother, tem causado bastante burburinho. Eu já assisti, são 4 episódios bem rápidos. Eu queria fazer um vídeo aqui, uma análise minha, algumas opiniões minhas sobre o documentário, porque tem coisas bastante interessantes que eu quero tratar aqui. Então sim, esse vídeo é sobre a vida depois do tombo de Carol Conká. Assista até o fim e tudo para você ter noção das minhas opiniões antes de deixar qualquer comentário. Então bora assistir. Olá, gente, bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes a esse canal que é o Adodi. Se você está chegando aqui por causa desse vídeo, sabe que eu falo de muitas coisas, não falo só de Carol Conká ou BBB, então vai conhecer o canal como um todo para você ter noção do que eu digo aqui. Quero falar de Carol Conká e especificamente desse documentário porque eu acho que tem coisas que precisam ser pontuadas sim, porque esse canal tem um pouco a ver com as temáticas daquele documentário. Então se inscreva nesse canal se você gosta desse conteúdo, conheça ele como um todo para ver outras coisas que tem aqui, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas para que possa chegar mais longe e engajar esse vídeo. Deixe seu comentário com sua opinião sobre o documentário, sobre o meu vídeo, sobre as coisas que eu disser aqui. Se não me conhece, sou Dodi, vai me seguir nas redes sociais para saber quem é essa pessoa que está falando contigo, esse rostinho que está aqui em frente a essa tela e porque tem posts exclusivos para lá também. E se inscreve nesse canal. Mas bora falar de Carol Conká e de A Vida Depois do Tombo. Vamos contextualizar aqui primeiro, né? A Vida Depois do Tombo é um documentário feito sobre a vida e a participação da Carol Conká no BBB. Conta um pouco da vida pessoal dela e da participação dela no programa. Carol Conká foi um nome que causou muito burburinho nas redes sociais, a participação dela foi muito movimentada. A rejeição dela nesse BBB foi a maior rejeição de todos os BBBs do planeta, né? Em tudo quanto é lugar que passa, aqui do BBB do Brasil, a rejeição dela foi a maior já registrada nesses programas. 99,17% de rejeição. Rejeição absoluta do público que assistiu o programa. Então o documentário tenta trazer à tona um pouco as questões que aconteceram dentro da casa, dentro do jogo e pensar algo e coisas relacionadas à vida dela e ao passado dela. É uma forma de jogar na cara da Carol o que ela fez lá dentro e de tentar tirar dela possíveis justificativas do porquê que ela fez aquilo, de também trazer à tona o reconhecimento dela, do erro dela ali dentro e dos erros dela. Então, é um documentário sobre o programa, mas também sobre ela em específico. O documentário é dividido em 4 episódios, os episódios têm 25 minutos, só o terceiro que tem 35, então você assiste numa sentada só. É contado de forma dinâmica, de forma interessante, tem a participação da família dela, de pessoas que trabalham com ela, tem a participação da Lumena, que resolve participar ali, e do Lucas Penteado também. Então é interessante que você vá assistir, caso você tenha essa possibilidade. Ter também a sua visão sobre o documentário. Aí uma coisa que eu especificamente quero dizer é que o documentário não passa pano para Carol Conká. Se você não assistiu e está reproduzindo essa opinião, é uma opinião que não condiz com o que de fato é o documentário. Eles não passam pano, até porque eles mostram tudo que ela fez lá dentro, eles não censuram nada, eles mostram o que ela fez com o Lucas, com a Carla, com a Querebiano e jogam na cara dela todas as atitudes dela dentro da casa. Então dizer que é uma passação de pano sem assistir o documentário é meio equivocado. O documentário não poupou a Carol das atitudes que ela teve dentro da casa, principalmente com o Lucas, que é o grande ápice de tudo aquilo que aconteceu lá dentro. E uma coisa contraditória que eu quero aqui, meus amores, trazer à tona é que assim, no documentário mostrou em algumas cidades do país bares lotados de pessoas sem máscara comemorando a saída da Carol. Então assim, vocês que estão julgando a Carol Conká e fazendo aglomeração no dia que ela saiu, vocês lembram que vocês estão no meio de uma pandemia? Que vocês estão assim aglomerando sem máscara? As pessoas não têm muito moral para comemorar a saída dela. Opinião minha, desculpa aí. Tinha que trazer esse adentro. Bem, contextualizado o documentário, vamos aprofundar aqui, né? Vamos cavar um pouco mais fundo. Agora, vamos aqui ter uma conversa. Queridas e queridos, vai deixando sua opinião durante o vídeo, tá? Seus comentários, enfim. Assim, não reparem se trocar um pouco a luz aqui, ficar mais forte, porque o sol tá entre nuvens e já sabe, né? Bem, quais são as minhas impressões e o que eu tenho a dizer sobre o documentário? Eu gostei do documentário, achei ele um documentário interessante, principalmente por trazer à tona algumas questões da vida dela, do que ela vivenciou no passado. É um documentário legal, que eu acho que sim,
explora algumas coisas até que bem, assim. Só que é um documentário meio confuso e deixa algumas coisas meio confusas. Primeiro, eu acho que assim, foi feito de forma muito rápida, ela acabou de sair do programa e já foi feito esse documentário, então fica uma impressão de que ou eles já tinham plano de fazer um documentário com ela, mas não esperavam que a Carol fosse se tornar aquilo que ela se tornou, talvez tivessem uma noção, mas não esperavam tanto, ou realmente foi aquilo, e aí tiveram que mudar o rumo do documentário, ou de fato foi pensado de última hora, quando perceberam o que estava acontecendo. E aí é uma tentativa da emissora ganhar audiência em cima da Carol Conká, né? O documentário é isso, assim, principalmente, de sugar o máximo possível de audiência que puder com a imagem dela. A saída da Carol Conká foi a maior audiência desta edição e a maior audiência das últimas edições assim, dessa década passada. Então foi uma audiência que cravou 38 pontos de audiência. Foi muita audiência. A saída dela foi muito assistida. E aí, dito isso, por que eu acho que ele é confuso? Porque ele mistura algumas questões e aí ele pega questões que foram muito pontuais do jogo e que para mim não haviam necessidade de estar ali e mistura com a questão que realmente extrapolou dos limites, que foi a questão da Carol com o Lucas. Eu vou tentar ser mais didático. Eles trouxeram à tona uma questão que moralmente foi muito feia mesmo, ou seja, o que a Carol fez com o Lucas foi moralmente feio, assim, foi horrível de assistir. Ela ultrapassou todos os limites com ele. Porém, eles misturaram isso com outros elementos que são típicos do jogo e que não havia necessidade de estar em documentário. Porque se for assim, todo mundo que sair do reality show vai ter que ter um documentário para si só, porque todo mundo cometeu questões dentro do reality que foram erradas ou certas, enfim. E por que eu estou dizendo isso? Temos 3 nomes: Lucas, Arcrebiano e Carla Dias. Essas 3 pessoas são as mais mencionadas durante o documentário e são os que o documentário trazem à tona para a Carol, para ela pedir desculpa e ela tentar se resolver com essas pessoas. O que acontece? Eu não vejo sentido em trazer o Arcrebiano e trazer a Carla Dias, porque aconteceu entre Carla e Arcrebiano foi muito mais uma questão de jogo do que uma questão ética e moral. E aí tenta me assistir para você entender uma coisa. Quando você assiste reality show, você tem que entender que as pessoas lá dentro estão dentro de um contexto de extrema pressão, extremamente competitivo e que elas vão traçando estratégias para sobreviver lá dentro. O que a Carol fez com o Arcrebiano não foi moralmente feio, porque aquilo é muito comum em reality shows. Em outros reality shows, pessoas fizeram o que ela fez ali e fizeram coisas até piores em termos de jogo, porque cada um faz a sua escolha. E a Carol estava jogando ali com o Arcrebiano em algumas questões, ela se interessou por ele de alguma forma e também jogou com a Carla Dias. Porque as mentiras que ela criou sobre a Carla Dias envolvendo o Arcrebiano foram para tentar colocar a casa contra eles dois, para tentar fazer com que os dois fossem pro paredão e saíssem, assim, na minha análise. Ela estava jogando com o Arcrebiano e com a Carla Dias. Essa história de inventar mentira e inventar a narrativa dentro de um reality show é uma prática muito comum de vários participantes, porque é uma estratégia de jogo que alguns escolhem. É uma escolha ruim, porque se você não sabe jogar com o público, fica feio. Ficou feio por isso, assim, a Carol não soube jogar com o público, mas lá dentro tentou jogar com a Arcrebiano e Carla Dias. E aí eu acho que o problema da Carla Dias e do Arcrebiano é que já havia o acúmulo do público vendo a Carol fazendo aquilo com o Lucas, que ficou uma coisa grandiosa, e tudo que ela fez junto àquilo e depois daquilo ficou cada vez maior. E aí o que era para ser isso virou isso. E é importante lembrar que o Arcrebiano não estava com a Carol por, meu Deus, pobre, coitado, que homem humilde. Ele estava jogando porque ele quis estar com a Carol. Ele realmente achou que o grupo dela era o mais forte, ele realmente achou que ela era a mais forte. Ele não poupou em fazer aquelas gracinhas com a Juliette, como imunizar ela de propósito para só depois colocar ela no paredão. O Arcrebiano estava consciente de tudo aquilo. Então, o Arcrebiano também traçou uma escolha ali dentro do jogo. Não se esqueçam, aquilo ali não é a realidade. É um programa que tem reflexos da realidade, mas que, acima de tudo, é um jogo e as pessoas estão muito conscientes de onde elas estão. Aí, por que eu acho confuso? Porque se você traz à tona uma questão moral, que é a questão do Lucas e da Carol, onde é o maior erro de fato, como uma questão de jogo, e não traz o contraponto do jogo, e principalmente porque Carla Dias e Arcrebiano não quiseram participar do documentário, vai ficar confuso. Agora vamos aqui separar as coisas. Como eu disse, a questão do Lucas de fato é uma questão
moralmente feia, assim, pensando em moral mesmo, em valores, porque a Carol ultrapassou vários limites e fez uma coisa horrível ali com o Lucas, né? Um abuso psicológico com ele. Daqui a pouco a gente traça mais algumas questões sobre isso. E quando o documentário, na minha opinião, tá, gente, traça essa escolha de trazer questões do jogo, sem pensar outras dinâmicas que aconteceram ali dentro, eles não vão conseguir te dar respostas do porquê do comportamento da Carol. E aí pensa aqui comigo. Vamos pensar na Carla Dias. A Carla Dias estava dentro daquela casa, junto, por exemplo, com a Vitube. E as duas em específico, Carla e Vitube, representam a imagem de pessoas brancas que são fofinhas, princesinhas e etc. Continua aqui no meu raciocínio. Muitas pessoas brancas utilizam esse estereótipo do branco fofinho, princesinho, de propósito para se sair de vítima de uma situação, usa isso de propósito para se dar bem em uma situação e para sair vitorioso. Dentro de reality shows, é muito comum pessoas brancas adotarem essa postura de fofa, mesmo que ela não seja, porque ela sabe que o público gosta de ver pessoas brancas fofinhas, princesinhas e princesinhas, por mais que essa pessoa seja uma cobra, mas as pessoas gostam de ver essa imagem. A Vitube adotou essa postura de propósito lá dentro, só não funcionou porque ela não soube jogar com o público. E tinha a Carla Dias, que aparentemente fazia o mesmo, tanto que toda hora ela pedia desculpa por tudo, indicava uma pessoa para ela pedir desculpa por tudo, e aí ficava uma coisa assim, ai Carla, larga de ser fofa, filha, vai jogar, sabe? O que eu tô querendo dizer aqui? Quando o documentário trata a reação da Carol e a ação da Carol sobre a Carla Dias, sem pensar esse outro lado, ou sem pelo menos pincelar um pouco o porquê do jogo da Carla talvez ter incomodado a Carol, fica incompleto, porque parece que a Carol foi uma grande vilã com a Carla, uma grande vilã com a mocinha branca, coitada. E de fato a Carol pesou a mão e baixou o nível quando ela desrespeitou a carreira da Carla Dias. Mas de resto, foi muito mais uma ação de uma mulher negra vendo uma mulher branca tentando se fazer de fofa, ou que parecia tentar se fazer de fofa, e a Carol sacou que aquilo ali estava estranho, entende? Então ali foi muito mais uma dinâmica de jogo. A Lumena e a Carol Conká, por mais que elas tenham errado bastante, elas perceberam que a Vitube e a Carla Dias estavam se aproveitando dessa imagem de fofinha para ir passando a perna em muita gente. Eu acho que a Carla não fez isso necessariamente, a Vitube fez, mas a Carla estava ali naquele limbo de será? Será que ela está fazendo? E assim, meus amores, pessoas negras estão cansadas de ver brancos se fazendo de fofo para pagar de vítima e sair bem da situação. Então eu acho que a Carol foi para cima da Carla para tentar desmontar o jogo dela de fofura, mas não deu certo. Deu muito errado porque ela foi muito agressiva, né? Ela até acordou a menina assim, do nada, lá na hora de madrugada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que o documentário é confuso? Se não entender, comenta aí embaixo. Porque ele traz uma questão, ele mistura, né? Questões envolvendo moral e ética que extrapolam o jogo e com questões que são típicas do que está acontecendo ali. Porque a relação com o Lucas realmente ultrapassou os limites do jogo, por mais que a Carol não tenha sido expulsa, porque não há regra para aquilo, ficou muito feio o que ela fez. Já aqui pensando na Carla Dias, ficou confuso porque você só traz o erro da Carol, mas não pensa o jogo da Carla Dias. Parece que o documentário mistura a realidade com o próprio BBB, que não é a realidade em si, e aí quando ele faz essa mistura e não traz os outros pontos e as outras questões, fica confuso. Resumindo, Carol Conká estava jogando com a Carla Dias, estava jogando com o Arcrebiano. Ela estava se envolvida com ele ali por tesão, por um monte de coisa, mas ela também jogou. E se o documentário não apresenta o outro lado do jogo, ele não te dá uma resposta sobre o porquê, assim. E aí a gente tem algumas brechas para pensar isso, que é essa questão. A Carol viu uma menina como a Carla Dias, uma mulher branca que é sempre vista como fofa e que isso faz ela se sair bem em todas as situações, e aí tentou jogar com aquilo para desmontar o jogo da Carla, não deu certo e foi pega no pulo, porque ela criou um monte de mentiras sobre os dois. E isso em específico não é errado ou não. O que eu acho é que o jogo da Carol foi errado e ela fez de uma forma muito equivocada, assim. Então, dentro do jogo, de fato, a Carol cometeu vários erros. Mas a questão com a Carla Dias e com a Arcrebiano é muito mais uma questão do próprio jogo, da estratégia de jogo dela. E dela observando, opa, Arcrebiano tá vindo no meu jogo. Opa, estou vendo que a Carla Dias está se fazendo de sonsa. E aí a Carol tentou ir para cima da Carla e deu muito errado. Mas é isso, assim, ficou confuso porque não tentou entender o jogo da Carla também. E aí ficou
Parece que a impressão que fica é que tudo que a Carol fez com o Arcrebiano e tudo que ela fez com a Carla foi mais uma questão moral e que, meu Deus, ultrapassou os limites. E aí não tentaram pensar, opa, é só uma estratégia de jogo da Carol. Opa, é só a Carol vendo a Carla se fazendo de sonso e ficando puta com isso, mas reagindo de uma maneira equivocada. Vocês entenderam? Espero que sim. E aí temos algumas questões aqui. Eu vou tentar deixar esse vídeo não muito grande, mas ele vai ficar um pouco grande. E aí temos a reação do público a tudo isso. E eu acho que é importante fazer uma separação aqui. Existem dois públicos quando a gente fala de Carol Conká. O público dela e o público do BBB. Eu acho importante separar esses públicos, o da Carol e do BBB, para a gente entender algumas coisas. Primeiro, a reação à Carol Conká foi muito inflamada, né? E aí a gente precisa entender isso. O público da Carol é um público que consome ela com muita sagacidade por conta do discurso, da estética e de todas as questões que ela traz à tona. Então esse público ficou chocado, ficou assim, Carol, o que está acontecendo? O que é isso, Carol Conká? E esse público é completamente plausível que ele questione a sua ídola, a pessoa que eles escutam, que eu também escuto Carol Conká, porque eu adoro as músicas dela, questioná-la sobre essas atitudes, porque por mais que seja um jogo, ali a gente sabe que existem questões que a pessoa leva para dentro, que é da personalidade da pessoa, né? E que lá às vezes explode, a pessoa não tem controle mais sobre a própria situação, e enfim. E de outro lado, o público do BBB, que é um público que não conhecia a Carol, ou conhecia muito por alto, e que foi movido por raiva, né? Por todas as atitudes dela, né? A raiva da vilã. Mas que é uma raiva que não é raiva só pela própria raiva. É uma raiva que parte do público e boa parte do público se mistura com a questão do racismo, porque Carol é uma mulher negra, então esse ódio com a Carol tem a ver com as atitudes dela, mas tem a ver com o racismo do público também. Principalmente quando você pensa que outros participantes de outros reality shows, até do próprio BBB, fizeram coisas parecidas ou piores que ela e não tiveram a mesma reação do público. Podem até ter saído com rejeição, mas os discursos e os argumentos não eram tão pesados quanto os que a Carol sofreu. E aí separar esse público é importante para entender a reação do público da Carol e a reação do público do BBB como um todo. E aí eu quero ir para uma terceira parte do vídeo antes de encerrá-lo. Fica aqui comigo e vai comentando o que você tem a dizer sobre o que eu disse, sobre a sua impressão sobre o documentário e enfim. E compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal e deixa o seu like. A gente não pode se esquecer das questões externas, né? O que aconteceu aqui fora na vida da Carol Conká que ela levou para dentro daquele jogo. Porque por mais que aquele jogo não seja a realidade, existem reflexos da realidade ali dentro que a gente precisa pensar, porque as pessoas entram lá dentro com a sua história de vida, com as suas cargas e os seus pesos, enfim. E isso reflete lá dentro. Não é à toa que aquele elenco é escolhido criteriosamente para que as histórias de cada pessoa vá gerando conflito quando ela se confronta com outra diferente dela. E aí, quem é Carol Conká, né? Vamos pensar aqui um pouco. Quando eu assisti o documentário, várias questões me tocaram muito, assim. Uma das questões foi quando a mãe dela começa a contar que a Carol, as experiências de racismo da Carol, a própria Carol conta disso, principalmente na infância, de ataques constantes na escola. Ela diariamente sofria racismo na escola, diariamente, e sempre voltava para casa chorando ou pedindo ajuda para os pais. E a mãe dela até cita que uma vez ela colocou a filha de frente ao espelho e a Carol esconde o rosto com as mãos para não ver a imagem, porque ela se achava muito feia. E aí a mãe dela tira as mãos para que ela enxergue beleza, né, em si própria, e ensinando para a Carol que ela é bonita sim e que o olhar das pessoas é um olhar estragado. É essa a expressão que a mãe dela usa, assim. E a própria Carol diz que o pai dela, na infância, dizia que ela tinha que retrucar com o mesmo tom violento das pessoas, chamar as pessoas brancas de verme de goiaba e essas coisas, para não ficar por baixo. Então ela tinha esse contraponto do pai ensinando a rebater e a mãe ensinando ela a ver beleza, assim. Só que ela sofria racismo diariamente. E quando ela chega na adolescência, ela resolve confrontar todo mundo e ela passa a usar uma blusa escrito "Negro é lindo", e ela disse que ela começa a ir para a escola preparada para reagir a qualquer situação, porque sempre tinha. E aí é importante pensar uma coisa. Nós que não temos pele escura, qualquer pessoa que não tem pele escura, não consegue ter dimensão do que é os ataques direcionados à pele escura. E a gente não consegue ter dimensão do que é sentir esses ataques. Pessoas de pele escura no Brasil sofrem ataques
extremamente violentos, que são ataques racistas, e a gente não tem dimensão alguma da dor que isso causa e do reflexo que isso causa no psicológico de uma pessoa de pele escura, das pessoas negras de pele escura. Por mais que pessoas negras de pele clara também sofram racismo, as de pele escura vivenciam uma violência extremamente brutal. E a forma como esses traumas vão guiando a vida das pessoas de pele escura são bastante doloridos, são bastante traumáticos. Então, tenha isso em mente aqui até esse momento do vídeo. Outra questão muito importante é que a Carol perdeu o pai com 14 anos de idade. E o pai dela tinha problemas com álcool, era um pai alcoólatra, um homem negro com sérios problemas de alcoolismo e que, em determinado momento, cansada de ver aquilo, ela decide não mais ver o pai e diz a ele que se ele quiser ver ela, ele precisa parar de beber. Só que ele não consegue. E ela era muito imatura para lidar com aquilo, né? Ela não sabia o que era o alcoolismo de fato. E aí ela perdeu o pai dela sem poder ver ele. Ele morreu bêbado, respirando o próprio vômito, então causou um problema no pulmão e ele morreu, né? E a Carol tem uma lembrança muito forte que ela achava que estava resolvido, mas que não estava. E isso persegue ela até hoje e explodiu lá dentro da casa. Ela também relata que ela sofreu uma pressão psicológica durante a produção do disco Batuque Freak, das pessoas que estavam trabalhando com ela, de pressionar ela sobre a produção do disco, para compor as músicas, e não só isso, mas falando da própria capacidade dela de talento, e trazendo à tona questões que ela chamou de pressão psicológica, assim. As pessoas que trabalharam com ela se posicionaram nesse momento do programa dizendo que estavam assistindo de pipoca, né, a Carol dentro da casa, porque eles já haviam feito reclamações dela, e agora a gente teve a oportunidade de ouvir o lado da Carol, né, dela dizer que durante a produção do disco houve essa pressão psicológica. Por que eu estou citando isso aqui? Porque é importante lembrar que essas questões estão juntas com a Carol e entraram com ela dentro da casa. E por mais que ela achasse que algumas estivessem resolvidas, não foram resolvidas. E aí a gente precisa entender que aquela reação da Carol, por mais equivocada que seja, ela não é do nada. Ninguém reage daquela forma, ou as pessoas não se comportam nas suas vidas do nada. Existem sim comportamentos gratuitos, mas até o gratuito tem uma raiz ali para explicar. E eu não estou passando pano para Carol, nem estou justificando, mas tudo tem explicativa, tá, gente? Quando a Carol olha o Lucas Penteado, ela lembra do pai dela. Eu não gosto dessa coisa de dizer que o Lucas tinha problema com vício. Tem gente lá na casa que acredita que ele tenha problemas com vício. A própria Juliette acha isso. Eu acho isso equivocado. Você só pode dizer que uma pessoa é viciada em algo ou tem problemas com algo se ela própria dizer ou se houver indícios reais disso. O que a gente viu no programa foi o Lucas ficando bêbado e ficando chato. Coisa que todo mundo fica numa festa, bêbado, e cada um reage a isso de um jeito. Tem gente que quando fica bêbado dança, outros ficam chato, outros ficam conversador, cada um reage de um jeito à bebida. O Lucas reagiu daquele jeito. Só que a Carol, com esse histórico de álcool na família, principalmente por causa do pai, que era um homem negro, quando viu o Lucas bêbado e chato daquele jeito, despertou nela essa lembrança do pai, que ela achava que estava resolvida. E ela queria, de alguma forma, se livrar daquilo, assim, né? E ela reagiu ao Lucas muito por conta desse trauma dela com o pai dela. Então tem uma justificativa por trás disso tudo. A Carol estava ali, de alguma forma, inconsciente ou conscientemente, lembrando do trauma do pai que tinha problemas com álcool. Ela viu no Lucas um pouco a imagem do pai e houve um desespero interno ali, e a reação a isso foi desproporcional. O Lucas não tem culpa por isso, mas existe uma explicação, sabe? Tudo isso é importante para a gente ter em mente, para lembrar que a Carol, esse documentário não estava humanizando a Carol, porque a Carol é um ser humano real, ela não é uma personagem. A gente humaniza personagens fictícios para aproximar do público, né? Quando um personagem é muito vilanesco, a gente tenta humanizar um pouco, tipo, vamos pensar em novelas Nazaré Tedesco, Carminha, são personagens fictícios, não são seres humanos reais. Então, nesse caso, dá para falar de humanização. Agora, a Carol Conká, esse documentário não está humanizando ela, porque ela é um ser humano, gente. Então, assim, não tem humanização. É só compreender quem é a Carol Conká e entender a vida dela. E aí é que eu acho interessante. Não dá para pensar a Carol Conká no BBB sem pensar a experiência dela com racismo,
o ódio do racismo sobre o corpo dela e o pai dela com a relação com o álcool. Então, quando a Carol entra naquela casa, vê aquelas meninas brancas, VTube, Carla Dias, se fazendo de sonsa, e ela com certeza lembrou de um monte de meninas que na escola eram igual a Carla Dias, igual a VTube, que se saíam bem em todas as situações por serem fofinhas, e branquinhas e loirinhas, e até porque ela era do sul, né? Ela é de Curitiba, a Carol Conká. Então ela tá cansada de ver esse tipo de gente. E aí se depara com o Lucas, que é um cara que lembra o pai dela. Ela vai ter um conflito com aquilo. O problema é que a Carol não controlou as suas reações. Ela errou feio, sim, principalmente com o Lucas. Ela pisou na bola. Ela foi escrota e estúpida com o Lucas. Mas nada é de graça, sabe? Nada vem por acaso. Ali tem um pouco dessas questões. Esse é o ponto que eu acho mais interessante do documentário. Traz à tona as dores da Carol Conká e como essas dores refletiram lá dentro quando ela se depara com pessoas que ela lembra de momentos da vida dela. E aí não dá pra pensar Carol Conká sem pensar racismo, sem pensar a questão com o pai. Não dá pra tirar ela desses contextos, porque seres humanos são feitos de contexto, gente. Ninguém meu Deus, ela fez isso porque não tem nenhuma explicação, só porque ela quis. É impossível pensar isso assim. Aí, pensando tudo isso, vou partir agora para o fim do vídeo de fato. Carol Conká precisa ser responsabilizada, como eu já disse em um vídeo sobre ela há um tempinho. Responsabilizada no quesito de ser questionada, de trazer à tona o erro dela, principalmente com o Lucas, porque aquilo foi feio mesmo. E ele até mandou um vídeo para ela, ele não foi presencialmente com a Lumena, mas ele mandou um vídeo dizendo que que quer se encontrar com ela, que quer resolver as questões. Ela chorou muito com isso. E, então, acho que sim, ela tem que ser responsabilizada, mas principalmente por quem ela foi atingida, né? Pra gente resta assistir isso, assim. Ela precisa ser cobrada, principalmente também pelo público dela, que não esperava aquilo, que acreditava no discurso dela, que acreditava nas atitudes dela, e que ali foi muito contraditório. Mas ela não tem que ser linchada, porque a Carol Conká tem uma história de vida que explica muita coisa de que ela fez ali dentro. E a Carol Conká é uma mulher negra e que a gente percebe que a reação aos erros dela é desproporcional aos erros de pessoas brancas. É desproporcional. Então a Carol ela tem que ser questionada, mas não linchada e tratada como se fosse uma pessoa imperdoável. Meu Deus, um monstro na Terra. Ela não é um monstro na Terra, tá, gente? É um ser humano. Um ser humano. E eu quero dizer uma coisa, a música da Carol e o discurso da Carol não se torna inválido após a passagem dela da casa. Na minha análise, isso se torna mais potente e mais poderoso, porque a Carol sempre cantou na primeira pessoa, é sempre sobre ela. E quando você percebe a história de vida dela, pensando que ela é uma mulher negra de pele escura, vivenciando todas as formas mais cruéis de racismo, e tendo o tempo todo pessoas à sua volta dizendo que ela não ia conseguir fazer rap, que ela não ia conseguir fazer sucesso, que ela não era bonita, que ela era feia, chamando ela de todos os nomes racistas possíveis, a música dela é uma música de autoafirmação. É uma música dela dizendo assim, chega, não aguento mais isso. Eu estou me afirmando, estou afirmando a minha autoestima, estou afirmando a minha luta. E eu acho que se torna mais potente porque quando você olha a trajetória da Carol, é uma música de uma mulher tentando se salvar. Então a arte da Carol é sobre se salvar, sabe, na minha interpretação. É sobre coletivo? É, ela quer nos empoderar, mas mais do que nos empoderar, ela quer empoderar ela própria no mundo que nunca deu poder nenhum a ela. Então a música dela se torna mais potente, mais poderosa ainda, porque é a tentativa de uma mulher negra se salvar todos os dias de tudo aquilo que disseram para ela. Então a música dela continua mais forte assim, do que nunca, na minha visão. E aí, finalizando, Carol Conká, minha querida, você errou feio com o Lucas, você pisou muito feio na bola, você errou pra caralho, porque aquilo extrapolou os limites do jogo, na minha opinião. Mas eu não passo pano pra você, tá? Porém, eu entendo o porquê de você fazer certas coisas e entendo o que você viu na Carla, o que você viu no Bill, o que você viu no Lucas. E eu acho que ninguém pode linchar você, porque ninguém tem esse direito. E sim, uma boa parte do público foi só racista com a Carol. Só estava esperando a oportunidade para ser racista com ela, despejando ódio por causa do BBB. Então a gente tem que separar as coisas. Carol não pode, em hipótese alguma, sofrer racismo. A reação a ela por parte do público foi sim racismo, de uma rejeição que se misturou com o racismo. E que as coisas ficaram muito pesadas, assim. E eu acho que tem que separar, né? Separar
os erros dela do racismo das pessoas. Os erros delas, da Carol, não justifica em hipótese alguma racismo de ninguém. E até porque você que foi aglomerar para comemorar a saída da Carol não pode ter moral nenhuma para criticá-la. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Não é para passar pano para Carol, eu acho que ela errou sim, tem que ser questionada. Mas eu tô aqui trazendo à tona o que eu achei do documentário, o que eu achei de tudo que foi dito, o que eu achei das questões que foram apresentadas e da própria Carol, da história dela e da reação e das ações dela ali dentro da casa. Eu espero que você que tenha assistido até aqui tenha entendido, tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. E repito, não entenda compreender as questões como passar pano. As coisas não são 8 ou 80. As pessoas não são só isso ou aquilo. As pessoas são complexas e elas são feitas de traumas, são feitas de dores, de alegrias, de momentos de felicidade. E tudo isso se mistura na nossa vida. E dentro de um reality show que a pressão psicológica é forte sobre cada pessoa, é impossível que todo mundo vai ficar bem lá dentro. Sempre vai ter alguém que vai explodir. Dessa vez foi a Carol Conká, com seus traumas, com suas dores, com seus erros e acertos. E é isso. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Então deixe seu comentário com sua opinião sobre o documentário, sobre as minhas opiniões, sobre a minha interpretação. E compartilhe esse vídeo para chegar mais longe, deixe o seu like, comenta de verdade e vai me seguir nas redes sociais para saber o que eu tenho a dizer por lá também. É isso. E já que é para tombar, tombei. Beijos.